Então nós vamos entrar nessa manhã no capítulo 3 do Evangelho de João. Esse evangelho tão rico e que tem falado muito ao meu coração, e eu tenho certeza que tem falado ao coração de vocês também. João, ele expressa de uma maneira incrível a pessoa e o ministério de Cristo. Então nós vimos no capítulo 1, que João, no seu prólogo, ele vai falar quem Jesus é, de onde Jesus é. Jesus não é de baixo, ele é de cima, ele não é terreno, ele é celestial, ele é Deus. Jesus é vida, ele é a luz, e o mundo está em trevas, e ele veio para que o mundo tivesse a luz. Mas Jesus também divide o mundo. Por quê? Porque haverão aqueles que vão rejeitar a luz e aqueles que vão receber a luz. E essa é a divisão do mundo. A divisão do mundo não é política, não é time de futebol, não é enfermidade ou saúde, não é sanidade mental ou loucura, mas a divisão do mundo verdadeira é entre luz e trevas. Essa é a divisão do mundo. Então, aí nós vamos para o capítulo 2, e no capítulo 2 nós vimos Jesus no casamento, né? Ele que é o noivo verdadeiro, ele que está preparando a sua noiva. E depois nós vimos a respeito do templo, que Jesus muda aquela questão do templo. E aí, uma pergunta que eu quero que vocês se façam nesse momento é a seguinte: o que Deus está fazendo? Esse capítulo 3, ele vai nos levar um pouquinho para essa pergunta. Por quê? Porque todo cristão deveria se fazer essa pergunta. O que Deus está fazendo? O que João vai nos mostrar no seu evangelho, e do capítulo 1 até o capítulo 10, é o capítulo dos sinais. É onde João vai falar muito acerca dos sinais. E aí é onde nós podemos nos fazer a pergunta: o que Deus está fazendo? Porque João vai mostrar o que Deus está fazendo através de Jesus. E nós hoje podemos também nos perguntar: o que Deus está fazendo? Todo cristão deve se fazer essa pergunta. E nós devemos ser instigados a esse questionamento. O que Deus está fazendo? E João vai nos ensinar um pouco sobre isso nessa manhã. Então a pergunta mais marcante do Evangelho de João é a seguinte: que sinal é esse? A gente vai ver que João repete muito essa pergunta, né? Aqueles que estão mercadejando no templo, eles falam: que sinal nos fizeste para poder fazer isso? Outro vai olhar um outro sinal e vai: que sinal é este? Outros vão olhar só: olha o sinal. Então a pergunta o tempo inteiro girando em torno do sinal que Jesus fez. Que sinal é este? Que sinal é este? Que sinal nos mostra? Essa pergunta vai ser muito marcante no Evangelho de João, nos 10 primeiros capítulos. E essas perguntas que giram ao torno, para nós, vai nos levar a entender uma coisa: o que Deus está fazendo. O que Deus vai nos ensinar através dos sinais e ritos judaicos. Porque os sinais de Jesus vão costumeiramente estar relacionados com os ritos judaicos. O primeiro sinal de Jesus é num casamento. Casamento é uma instituição judaico-cristã. A água em vinho, ele usou as águas da purificação, um rito judaico. Agora no capítulo 3 a gente vai ver um outro sinal de Jesus com uma instituição judaica, que é a instituição dos mestres. E a nossa pergunta é: o que Jesus está fazendo nessas festas e ritos judaicos? Quem é Jesus e o que ele está fazendo nessas festas e ritos? Essa é a nossa pergunta. E agora essa pergunta vai ser respondida não apenas com um conhecimento intelectual, que é o caso de Nicodemos, mas essa pergunta vai ser respondida com uma experiência com Deus, com algo superior ao que o farisaísmo trazia, ao que os mestres de Israel podiam dar. O que Deus está fazendo através do Filho, aplicando na nossa vida. Então, o que Deus Pai está fazendo através do Filho
e aplicando em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Porque essa é a verdadeira cristandade, essa é a verdadeira vida cristã. É Deus Pai fazendo por meio do Filho e aplicando pelo Espírito Santo em nós. Tem que haver uma aplicação, irmãos. Por isso que eu friso tanto com vocês, tira uma aplicação da mensagem. Ouça a mensagem, mas no final saia dali. Tem algo para ser aplicado na minha vida. Então, é isso que Jesus vai falar para a mulher samaritana também no capítulo 4, que nós vamos ver na outra semana. É em espírito e em verdade. A verdade é o conhecimento da palavra, mas o Espírito é a aplicação disso na minha vida. É o Espírito Santo que vai me direcionar na verdade, nesse conhecimento que eu recebi, como que isso vai agir na minha vida. É o Espírito Santo que vai nos guiar. É por isso que nós precisamos de aprender agora com Nicodemos, porque Nicodemos vai ser o lado negativo disso. E a mulher samaritana, na semana que vem, vai ser o lado positivo dessa aplicação. Então, eu quero fazer como a gente tem feito de costume. Ao invés de eu ficar pegando e lendo o capítulo todo de uma vez, nós vamos pegar as partes que nós vamos estar vendo. Então, eu quero primeiro pegar com vocês o capítulo 23 até o 25, o versículo 23 até o 25 do capítulo 2. Na semana passada, nós não vimos esses versículos. E eu vou explicar hoje por que a gente não viu. Primeiro eu quero ler eles. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Agora observe o versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de quem? A respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo conhecia o que era a natureza humana. Somente até aqui. Eu quero mostrar para vocês algo muito interessante a respeito disso. Porque a divisão que a SBB faz, ela nos influencia a, se vamos estudar o capítulo 3, começar do versículo 1 do capítulo 3 e vamos embora. E acaba que esses 3 versículos ficam para o capítulo 2. Só que esses 3 versículos, eles estão muito mais engajados no que acontece com Nicodemos do que com o que acontece antes no capítulo 2. Por quê? Porque depois desses sinais, muitos começaram a crer em Jesus, ou a seguir Jesus. Mas esses que passaram a seguir Jesus, a Bíblia relata que Jesus não confiava neles. E por que Jesus não confiava neles? Porque Jesus conhecia o quê? A natureza do homem. E quando Jesus diz que ele confiava na natureza do homem, ele não confiava na natureza do homem porque conhecia, ele fala, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa palavra humana também pode ser a natureza do homem. E aí, no versículo 3, fala, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. No grego, tá bem assim. Havia um homem da parte dos fariseus chamado Nicodemos. Onde é que eu quero chegar com isso? O versículo 24 e 25, João está dizendo, Jesus não confiava neles porque conhecia o coração do homem, a natureza do homem. E aí no capítulo 3 começa dizendo, havia um homem. Onde João está querendo chegar aqui pra gente com isso? João está nos mostrando uma ligação que há entre o conhecimento que Jesus tem do homem, essa natureza não confiável do homem, porque esse homem está em trevas. Então, João está dizendo, aqueles que diziam que criam em Jesus e acreditavam em Jesus, Jesus não confiava neles. Por quê? Porque o que havia no coração desses homens é trevas, porque o mundo está em trevas, o homem está em trevas e não tem luz. E agora chega Nicodemos na história. E onde Nicodemos está chegando? Nicodemos chega como principal exemplo de quê? Do homem que Jesus não confia,
Porque o seu coração está em trevas, porque o seu coração está no mundo. Então, Nicodemos é o exemplo, é o principal exemplo de um homem em quem Jesus não confia e de um homem que está em trevas. Nicodemos é o exemplo desses homens que diziam que creram em Jesus, estão seguindo Jesus, mas a verdade é que o coração deles está em trevas. Entendem? Então, tanto o capítulo 3 como o capítulo 4 vão mostrar o exemplo quando a luz, que é Jesus, chega diante de um coração em trevas. E a gente vai ver o exemplo negativo em Nicodemos e o exemplo positivo semana que vem na mulher samaritana. Então, Nicodemos agora entra na história como esse exemplo, como este homem em quem Jesus não confia porque o coração dele está em trevas. E João faz questão de deixar claro que Nicodemos vai procurar Jesus de noite. E a gente tem essas várias interpretações, né? Foi de noite porque foi escondido, ficou com medo do que os amigos fariseus iam dizer dele. Mas uma característica que João nos traz é que é de noite, por quê? Porque Nicodemos é um homem em trevas. Nicodemos é um homem que o coração dele está noturno, está de noite. Veja comigo o capítulo 3, no versículo de número 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, repara comigo a atitude de Nicodemos aqui. Nicodemos não chega para Jesus com um coração humilde. Nicodemos não chega para Jesus como alguém que quer aprender. Mas Nicodemos chega para Jesus em condições de avaliar Jesus. Nicodemos chega achando que ele está em condições de avaliar agora Jesus, que ele começa avaliando, fala: o senhor é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Nicodemos acredita que o seu mero conhecimento intelectual tem condições de avaliar Jesus. Nicodemos acredita que a natureza humana, mundana e terrena dele é capaz de avaliar aquele que veio do alto. E a resposta de Jesus para Nicodemos é maravilhosa, porque Jesus responde no versículo 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está fazendo para Nicodemos é dizendo: Nicodemos, para você entender o que é vir da parte de Deus, para você entender o que é alguém que vem de Deus, você precisa nascer de novo, Nicodemos. O seu conhecimento intelectual, Nicodemos, não te dá gabaritos para saber o que é vir de Deus. O seu conhecimento técnico, intelectual e terreno não te capacita a saber o que é vir do alto. É a mesma coisa que nós temos nos nossos dias de hoje com os teólogos das redes sociais. Nós temos pessoas que não seguem a Deus, querendo ensinar os cristãos a seguir a Deus. É que Jesus pregou amor, Jesus não condenava, Jesus isso, Jesus aquilo outro, Jesus não fazia isso ou Jesus não fazia aquilo. Meu irmão, para você poder saber o que é Jesus e o que são os ensinamentos de Jesus, você precisa nascer de novo, porque você não pode avaliar o que é celestial, o que é do céu, o que é de cima, com conhecimentos da terra. O homem natural não sabe, não entende, não compreende as coisas espirituais. O homem natural não é capaz de discernir as coisas espirituais. Você precisa nascer de novo. Essa é a resposta de Jesus. E repara como que Jesus usa uma expressão que eu disse a vocês no primeiro dia, que vai ter muito no Evangelho de João. A expressão ver. Jesus fala no final do capítulo, do versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode até ouvir,
você pode até, eu já ouvi alguma vez falar disso, mas ver o reino de Deus somente é possível para aqueles que nascem de novo. Essa palavra é uma palavra que vai estar ligada com você precisa nascer de novo. Para quê? Para ver o reino de Deus. Você pode até talvez ter uma experiência terrena, onde você participa do culto, onde você canta louvores, onde você lê a Bíblia, onde você até dobra os seus joelhos e acredita que está orando. Você pode ter até as suas experiências terrenas, mas uma experiência pessoal de ver o reino de Deus, uma experiência onde seus olhos se abrem e você enxerga as coisas espirituais, só é possível para aqueles que nascem de novo. E então, Jesus usa uma expressão que Nicodemos conhecia muito bem, no versículo 5 e 6. Acompanha comigo aí. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus usa uma expressão com Nicodemos que ele conhecia, que é a expressão água e espírito. E essa palavra espírito aí também era conhecido no Antigo Testamento como água e óleo. A água e óleo eram elementos usados para a purificação do templo. Então Jesus está dizendo para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos liga, peraí, mas a água e o Espírito, a água e o óleo, eram elementos usados para a purificação do templo no Antigo Testamento. E Jesus então vira para Nicodemos, exatamente, Nicodemos. Exatamente, você precisa ser purificado. Sabe por quê, Nicodemos? Porque o templo não é esse mais. O templo não é mais feito por mãos humanas. O templo não mais é feito por colunas de concreto ou de pedras, Nicodemos. O templo agora é feito no seu coração. O templo agora é a minha igreja, a minha noiva que vai ser purificada, porque a festa do casamento já está sendo preparada, Nicodemos. Então, Jesus inaugura um novo templo. Um templo de salvação, um templo de perdão, um templo de justificação, um templo de restauração. Esse templo agora, Nicodemos, você está olhando, Nicodemos, para os símbolos judaicos, mas acabou a época dos símbolos, Nicodemos. Eu vim para que a lei seja cumprida. E cumprida em quem? Cumprida em mim, Nicodemos, em Cristo. Eu sou o Cristo e eu vim cumprir a lei. Para quê, Nicodemos? Para que você entenda que você tem que nascer da água e do Espírito. Para que você entenda que você precisa da purificação. Então, irmãos, nós muitas vezes também estamos preocupados com isso. A gente está preocupado talvez com a construção do templo. A gente está preocupado talvez com a instalação dos ar-condicionados, né? Em nome de Jesus. A gente está preocupado com o físico aqui, mas nós não podemos esquecer daqui. Nós não podemos esquecer que nós precisamos ser purificados, que nós precisamos ser restaurados, que nós precisamos da salvação, que nós precisamos do perdão de pecados, que nós precisamos da santificação. E Jesus está dizendo para a gente, olha, não tem problema em construir. Não tem problema em levantar fundos para poder ter um local confortável para construir. Mas vocês não podem se esquecer do meu santuário. E o meu santuário não é feito com mãos humanas. O meu santuário é a vida de vocês. É a vida da igreja. Por isso que é importante a congregação. Por isso que é importante a comunhão entre os irmãos. Porque você precisa cuidar do santuário de Deus. O santuário de Deus não é você sozinho. Você cuida de você, mas também vai cuidar do próximo. Isso é a igreja. É vertical e horizontal. E então Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos, você precisa que algo mude. Você precisa que haja purificação na sua vida. Você está purificando copo, você está purificando talher, você está purificando mão, você está purificando parede, você está purificando taça. Nicodemos, você precisa purificar a sua vida. E você não consegue purificar a sua vida. E Jesus vai chegar com isso no final. E aí, olha como é que Nicodemos tropeça na sua própria sabedoria. Irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus está conversando com um rabino, com um mestre da lei judaica, com alguém da alta patente no judaísmo, entre os mestres.
E olha como que esse mestre tropeça nas suas palavras. Primeiro versículo 4. Nicodemos fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Depois, no versículo 9, Nicodemos também vai fazer isso. Olha aí o verso 9. Quando Jesus fala de nascer da água e do Espírito, Nicodemos fala: como pode suceder isso? Nicodemos, ele tropeça na sua própria sabedoria. Ele não entende o que Jesus está falando. E por que ele não entende, irmãos? Porque Nicodemos é terreno. Nicodemos é homem natural. Ele não nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo para entender as coisas espirituais. Vê como quando eu falo para você: meu irmão, você precisa nascer de novo. Você entende? Porque você é espiritual. Porque você nasceu de novo. Quando a gente fala: meu irmão, abra mão das coisas dessa terra pelas coisas eternas, você entende? Porque você é espiritual. Mas se você não entende, é porque você ainda é natural. Você ainda está preso ao que é aqui daqui. Mas você precisa de pensar no que é do alto. É por isso que Paulo fala: olha, pensar nas coisas lá de cima. Por quê? Porque se aproxima a chegada do reino dos céus. Se aproxima a vinda do Filho do Homem. Então nós precisamos de entesourar nos céus. Só quem é capaz de fazer isso é o homem espiritual. O homem natural não entende essas coisas. Aí vem a resposta de Jesus para esses tropeços de Nicodemos, no versículo 10 até o 12. Veja comigo aí, acompanhe na sua Bíblia. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso entendimento. Se tratando de coisas terrenas, não credes como creríeis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Observe que João vai mostrar uma coisa interessantíssima aqui. E aqui nós vemos Jesus com o quarto elemento dos ritos judaicos. O primeiro foi o casamento, depois foi a água da purificação, depois foi o templo. Agora, Jesus vai trabalhar com a escola rabínica, com a escola de rabinos, com os mestres da lei do judaísmo. E o que João está mostrando aqui, irmãos, é maravilhoso. E eu sempre comentei que João tem um jeito até um pouco cômico, às vezes, de escrever, porque, por exemplo, uma hora que João corre para chegar até Jesus e ele e Pedro estão correndo, João faz questão de falar bem assim: e o discípulo amado chegou primeiro. João está falando dele mesmo. É como se João estivesse querendo dizer para Pedro assim: ó, não se esquece de uma coisa, hein, Pedro? Eu sou o discípulo amado. E de um jeito até brincalhão entre amigos e companheiros de ministério. E João aqui, ele fala de uma maneira que agora vocês vão entender por que eu acho que até de certa forma um pouquinho, um debochezinho, um cutuca no judaísmo, na escola rabínica. Porque João está mostrando o seguinte, que um dos mais altos representantes da alta instituição de ensino judaico se torna um mero, terrível aluno de Jesus. Jesus fala com ele, Jesus tenta instruí-lo, mas ele não consegue entender a aula. Ele sai dali e fala: como é isso? Mas não, eu não estou entendendo. Aí Jesus fala: mas você, mestre entre os judeus, não entende das coisas que eu estou falando? É como se Jesus estivesse pegando você, professor, você, mestre, você que tem PhD e tudo mais, quanto quiser falar, MBA, sei lá mais o que pode ter, você não está entendendo a minha aula? É como se vai ficar uma troca agora. Os mestres do judaísmo serão substituídos pelo ensino eterno de Jesus. Não apenas os mestres, mas o ensino dos mestres vão ser subjugados. Por quê? Porque Jesus é do alto, Nicodemos é da terra, Nicodemos é mundano, Nicodemos é natural, mas Jesus veio do alto. É por isso que Jesus fala no versículo 13, ele diz: ora,
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. É como se Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, sabe por que você não entende das coisas que eu estou ensinando? Porque só eu posso falar do que é do alto, porque só eu vim de lá, porque só eu posso trazer o ensino que vem de lá. Você é terreno e fala das coisas terrenas, Nicodemos. É por isso que lá no capítulo 23, versículo 27 de Mateus, Jesus, naquele capítulo onde ele está chamando os fariseus de hipócritas, lembram? Quando ele fala, vocês são hipócritas, seus hipócritas, Jesus vai dando uma série de motivos porque eles são hipócritas. E Jesus fala no versículo 27 assim, vocês são hipócritas e vocês são como sepulcros caiados. Como assim? Por fora vocês são belos, mas por dentro vocês são mortos, vocês têm cheiro de morte. E o farisaísmo, os fariseus são mortos. E o que se esperar de um ensino de morto? Você vai aprender morte, você vai aprender regra, você vai aprender norma, você vai aprender a como se portar, mas o ensino não tem vida, o ensino não edifica, o ensino não te faz nascer de novo, não te leva ao novo nascimento, o ensino não te leva à confissão de pecados. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo é pegando os mestres fariseus e rebaixando eles à posição de alunos, e alunos burros, alunos ignorantes, alunos que não conseguem entender uma aula. Sabe aquele aluno quando você termina a aula assim, alguém tem alguma dúvida? O aluno fica calado. O calado ou ele entendeu tudo ou ele não entendeu nada. Mas eu que já dei aula, eu posso dizer para vocês, a maioria das vezes é que eles não entenderam nada. Mas Nicodemos é um aluno mais burro ainda, porque Nicodemos não está entendendo. Não, como é que pode isso? Não sei. Jesus pega Nicodemos e fala assim, você é mestre, mas na minha escola, você é um aluno terrível, você é um aluno ruim. Por quê? Porque você é mundano, porque você a sua natureza é humana e terrena, e a minha natureza é celestial. Eu encarnei nesse corpo pecaminoso, mas eu continuo sendo espiritual, e você continua sendo aqui da terra, Nicodemos. Você precisa, Nicodemos, nascer de novo. Então, os fariseus têm um ensino morto. E eles vão ser substituídos por quem? Por Jesus. Porque Jesus é vida. Porque a natureza de Jesus é dar vida. O ensino de Jesus gera vida. Não apenas intelecto, mas experiência com Deus. Amém, irmãos? Então, Jesus chega nesse ponto. E aí, vem o versículo 13, que vai nos responder o seguinte. Peraí, então eu entendi, Jesus. Eu sou terreno. Eu preciso de nascer de novo. Mas como que se dá isso? E aí Jesus vai responder isso no versículo 13 e 14. Que diz o seguinte. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu quero ler o 16 também. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, como que eu faço para ter essa experiência de novo nascimento? Como que eu faço para ter, então, para nascer da água e do Espírito? E Jesus, então, diz, você só pode ter essa experiência por meio de por meio do Filho de Deus, por meio do Filho do homem, porque somente o Filho veio do céu, porque somente o Filho sabe o que é de lá, porque somente Ele veio de lá, e tudo isso só pode acontecer de uma maneira, Nicodemos. O Filho precisa morrer, o Filho precisa ser crucificado, mas mais do que isso, o Filho precisa ser levantado. E essa palavra levantado que João usa é uma palavra que significa não apenas ser levantado no madeiro de crucificado, mas levantado também de exaltado. A cruz no Evangelho de João não é apenas símbolo de crucificação, mas é símbolo de exaltação. Por quê? Porque no Evangelho de João, a cruz
é a maior prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é a imensidão do amor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você, Nicodemos, e para você, meu irmão, nascer de novo, para que nós tenhamos uma experiência com Deus, é necessário uma coisa. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado, que o Filho do Homem seja morto, mas também que o Filho do Homem seja levantado e exaltado e glorificado nas alturas. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória, o Deus forte, poderoso. Poderoso em quê? Poderoso na batalha. Por quê? Porque ele venceu a morte foi vencida, a morte foi derrotada, o aguilhão da morte, que é o pecado, foi destruído por Jesus, na própria carne pecaminosa, ele destruiu, ele venceu. Então, para que nós possamos ter experiência com Deus, foi necessário o Filho do Homem nascer de novo. Irmãos, isso tem que nos levar a valorizarmos mais a experiência com Deus, a valorizarmos mais o novo nascimento, porque para que eu e você pudéssemos chegar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e nascermos da água e do Espírito, o Filho de Deus precisou ser morto e exaltado. E como que eu faço para me apropriar disso? É pela fé. É somente pela fé. E nós tentamos, às vezes, muitas maneiras de dizer que estamos fazendo pela fé. Mas o que João nos ensina em seu evangelho também, e o que Jesus ensinou, na verdade, porque João está citando as palavras de Jesus, no versículo 15 e 16, ele vai falar da fé. Porque ele fala, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Observe que nesses dois versículos João faz questão de frisar a palavra crer. Por quê? Porque Nicodemos precisa crer. E o que Nicodemos tem que entender? Que a fé não é correr atrás de algo. A fé não é ficar desesperado atrás de algo. A fé é descansar na obra de outro. A fé é descansar na obra de Jesus. Meus irmãos, eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Não é o pecado que te afasta de Deus. É você quando peca. Porque quando nós tropeçamos no pecar, a gente deveria correr para Jesus. Porque a fé é descansar na obra de Jesus e procurar nele nos santificar e não pecarmos mais. Mas existem aqueles que quando pecam, correm de Jesus, assim como Adão e Eva. Mas nós precisamos correr o contrário. Por quê? Para que nós possamos nascer de novo, é necessário que ele morresse. Então, quando nós pecamos e corremos de Jesus, nós estamos negando a obra de Jesus. Mas quando nós tropeçamos, e entenda que eu não estou dizendo de viver em pecado, mas de tropeçar no pecado, nós precisamos correr para Jesus. E lembrarmos que ele é o nosso advogado junto ao Pai, justo, fiel, para que ele possa interceder por nós, para que ele possa socorrer nas nossas fraquezas, e ele possa fortalecer a nossa fé. Então, essa conversa entre Jesus e Nicodemos termina de uma maneira onde Jesus está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E para você nascer de novo, eu preciso morrer. Eu preciso ser crucificado. Eu preciso ser levantado, como Moisés levantou a serpente. Mas você precisa, Nicodemos, ter fé na minha obra, não nos seus ensinos, não no seu conhecimento intelectual, Nicodemos, mas no que eu fiz, na minha obra redentora. Então, Jesus termina dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa descansar na minha obra. Você está querendo só conhecimento intelectual, mas eu vim trazer vida, eu vim trazer experiência com Deus. E aí, Jesus vem dizer para Nicodemos, do versículo 16 até o 21, de como que Nicodemos tem que proceder, e como nós temos que proceder para ter essa experiência com Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, a partir do versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda uma coisa aqui só antes de eu continuar a leitura. Jesus não está dizendo que não devemos julgar, nem está dizendo que ele não julga. O que Jesus veio dizer é, olha, eu vim agora, Nicodemos, para te instruir. E eu vou mostrar isso de uma maneira prática, para quem acompanhou alguma vez aquele programa que tem na Record do Celso Russomano, alguma coisa do consumidor, defesa do consumidor, alguma coisa assim que ele diz. E lá é interessante que na primeira vez que vai o Procon com esse Celso Russomano, que é um advogado, ele faz questão de deixar claro para o comerciante, essa vinda aqui é para te instruir. Nós vamos ir uma outra vez para poder fiscalizar, e se tiver errado a gente vai fechar. Jesus vem essa primeira vez, claro que de uma maneira muito mais justa e mais sábia e espiritual, né? Jesus vem a primeira vez para salvar. O intuito de Jesus, quando ele aponta o pecado, não é um intuito de vai para o inferno, mas é o intuito de se arrependa. Arrependei-vos. Esse é o intuito de Jesus no início. Por isso que Jesus está dizendo, olha, o Filho do Homem não veio para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí continua, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Repara como que eu não vim para julgar, mas se você não crê, você já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, Jesus agora vai falar sobre luz e trevas. E o que Jesus está mostrando aqui pra gente? Que tem duas atitudes no arrependimento. Tem aqueles que dizem que se arrependem, que é o caso desses homens, lá no final do capítulo 2, que eles disseram que creram em Jesus por causa dos sinais, mas o coração deles estava onde? O coração deles ainda estavam em trevas, ainda estavam no mundo, e por isso que Jesus não confiava neles. Então Jesus está dizendo, primeira coisa que você deve fazer no arrependimento, você deve se afastar das trevas. É por isso que Pedro vai falar na sua primeira carta, ele fala, despojando-vos de toda malícia e maldade e engano do maligno, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Primeiro eu faço o quê? Primeiro eu abandono as trevas. Primeiro eu me afasto do mundo. Primeiro eu preciso no arrependimento, abandonar os meus pecados. Arrependimento é mudança de vida. E tem que haver um abandono das trevas. Se os amigos fazem parte das trevas, eu abandono também. Se parentes fazem parte das trevas, eu abandono também. Não porque não os amo, mas porque eu amo mais a Jesus. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala, aquele que não aborrece pai e mãe, por amor do meu nome, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o amigo, a amiga, seja quem for, se ele é mundano e ele te atrapalha na minha caminhada, abandone-o. Por quê? Porque você me ama mais do que tudo e que todos. E esse vai ser até um testemunho que será dado. É claro que não faça isso com arrogância, porque nós devemos nos lembrar que nós também viemos do mundo, nós também pecamos, nós também éramos inimigos de Deus, e nós precisamos de dar um testemunho para que eles sejam instigados a essa busca, mas nada pode comprometer o relacionamento com Deus. Depois, para ter uma experiência com Deus, nosso coração precisa ser mudado. Jesus precisou morrer, mas entenda que nós precisamos de uma experiência com Deus. Nós precisamos nos afastar das trevas, mas também precisamos amar a luz.
Quando nos esvaziamos do mundo, precisamos nos encher de Deus. Nós precisamos orar para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Precisamos meditar nela. Precisamos buscar a instrução divina e a iluminação espiritual para que nós tenhamos uma vida com Deus. No capítulo 2 de 1 João, eu quero ler com vocês. 1 João, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 João, capítulo 2, versículo 5, a parte B, até o versículo 7. Desculpe, irmãos, é capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 5b até o versículo 7. Diz o seguinte: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, Nicodemos é um exemplo para nós nos fazermos a seguinte pergunta: será que eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus? Será que eu sou um discípulo de Jesus ou eu sou um religioso? Será que eu nasci de novo? Ou o meu conhecimento a respeito de Cristo é só intelectual? É só aquela coisa, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já li isso ou aquilo tantas vezes, eu já fiz jejum de tantas horas, eu já passei tantas horas orando, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí quando alguém pergunta para você, mas qual é a sua experiência com Deus? Quem é o Filho de Deus para você?